Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tony, eu disse várias vezes que o Sete montou um time bom, incontestavelmente, mas muito caro. Muito caro, principalmente para a realidade do nosso futebol. Eu tive a oportunidade de ver, através de jogos que fiz, vários jogos no Douradão, que aquele time de 2016, se eu estiver mentindo ou informando errado, você corrija. Os jogos que tinham um bom público, você passava o borderô, que é a bilheteria, como pagava de bicho para os jogadores. Você pagou demais para um time bom, mas que não valia tanto, Tony? Na verdade, eu vou falar para você, tanto, mesmo falando tudo isso aí que eu falei do Chiquinho, na época, no estadual, eu acho que eu tinha uma das melhores comissões técnicas que eu já trabalhei. O elenco, para mim, falar para você, fica entre os 2 ou 3 melhores elencos dos últimos 10 anos no Mato Grosso do Sul. Acho que o Águia Negra de 2015, o Comercial de 2015 foram também uns elencos muito bons, mas fora isso aí eu acho que o Sete foi um dos melhores dos últimos 10 anos, ou pelo menos desde que eu estou aqui e depois mesmo indo embora, mas acompanhando, porque eu acompanho o futebol do Mato Grosso do Sul. Eu estou longe, mas eu sei de coisas às vezes que acontece, até comento com você coisas que eu sei nos bastidores, porque me passam. E eu não me arrependo de ter pago, de ter montado aquele elenco. Aquele elenco, para mim, eu falar a verdade, a gente tinha confiança nos jogadores. O único problema foi que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter confiado. Esperado uma promessa que não estava no papel, que foi num churrasco na casa de um vereador aqui de Dourados, onde tinha mais ou menos umas 75 pessoas, incluindo as pessoas da imprensa de Dourados, que são testemunhas desse churrasco. E primeiro mês o dinheiro já não veio. Segundo mês o dinheiro não veio. O único dinheiro que veio, ainda bem que não foi colocado na minha mão, foi colocado na frente dos jogadores, dentro do vestiário, foi quando a gente eliminou por empate, com o empate de 0-0 o Operário. Quer dizer, fora isso, eu nunca recebi. O único dinheiro que eu recebi aqui foi de uma empresa de combustíveis, foi em 2016, no Brasileiro, 50 mil reais que foram repassados para pagar os jogadores, para juntar com a bilheteria para poder pagar os jogadores. Eu nunca tive ajuda assim de falar, pô, o Tony está pegando muito dinheiro, uma administração porque pegou dinheiro público ou dinheiro dos patrocinadores e não pagou nada. Isso aí, sabe, o meu erro foi má gestão de ter deixado à vontade e as pessoas fazendo o que queriam. Ô, Tony, onde que perdeu a mão? Sim. Onde você perdeu a mão na Série D? Por que ficou tanto tempo o Sete com salário atrasado? Teve até protesto, para quem não lembra, né? Os jogadores protestavam antes do início das partidas, sentando no gramado, se não estou enganado, né? Durante ali 30 segundos, 1 minuto. Onde você perdeu a mão? Que você olha para trás e fala, putz, perdi a mão nisso daqui. Primeira coisa, Thiago, não estou isentando ninguém de culpa. A culpa, o maior culpado de tudo que aconteceu de 2016, principalmente de 2016, sou eu. Porque eu era o comandante, eu era o presidente, era gestor, mas já presidente. Se eu escutei uma proposta e a proposta não veio, ninguém tem culpa, porque eu que deveria ter colocado no papel, deveria ter feito contrato, devia ter me resguardado melhor. Então não tenho que culpar ninguém, o maior culpado fui eu, estou aqui para assumir, estou aqui para poder consertar, mas onde eu errei foi que em 2016, quando nós fomos campeões, naquela Série D, eu não deveria ter disputado, porque foi uma coisa que já não chegou o dinheiro que foi prometido no estadual Série A. Aí chegou na Série D, não chegou, a gente tinha o prazo ainda para passar a vaga para o Operário, porque o Operário terminou em terceiro, e eu fiz uma reunião. Se os jogadores, eu gostaria também que as pessoas também fossem sinceras. Eu fiz uma reunião com os jogadores e falei para eles, gente, vamos dispensar vocês, não vamos disputar a Série D, porque não chegou aos recursos, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar. Os jogadores fizeram uma reunião, fizeram, uma coletiva com a imprensa, eu não participei, inclusive o jogador Miller, que estava na época comigo, participou da reunião. E eles colocaram ainda a faixa de uma rede de supermercados aqui de Dourados na frente, fizeram a coletiva e falaram que, não, vamos jogar, sabemos que o presidente está sozinho, sabemos da correria do presidente e vamos até o fim. Só que assim, Tony, se a gente subir,
tiver premiação, bilheteria, o que tiver, a gente pega para dividir. Concordei e coloquei o time. O meu erro foi não ter tido pulso, não ter tido a firmeza de falar, não vamos disputar, vamos passar a Série D de 2016 pro Operário e não vamos jogar. Vamos se estruturar para o próximo ano. Esse foi o meu maior erro na minha gestão de Itaporã, 7, e foi não ter falado, não, a vaga fica com o Operário. Ô Tony, duas em uma, ainda falando desse assunto. Houve um certo orgulho porque tinha tido aquela confusão com o Operário. Houve um travamento entre 7 e Operário, para quem não lembra, não só de disputas semifinais, a final, mas também de disputa em Copa Verde. Houve um bater na mesa, não, o Operário precisa entender que o interior também existe, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, diante da situação que você acabou de revelar, que não tinha chegado nada, que você conversou com os jogadores, por que você tirou o Aloysio Chulapa do comercial e levou para o 7, sabendo que o time já estava com dificuldade financeira? Porque no caso do Aloysio, nós tínhamos o pagamento do Aloysio era um empresário à parte, né? Então não saía da folha. Tanto que o Aloysio andou falando algumas coisas aqui em Dourados e tal, mas o Aloysio ele saiu do 7 com o que foi combinado, não ficou devendo nada para ele. De bater na mesa e falar, não, nós vamos jogar no lugar do Operário? Não, na verdade não. Na verdade a gente achou que chegaria o dinheiro, eu achei que chegaria o dinheiro, achei que teria o apoio, e a vontade era grande que o 7 disputasse um torneio nacional. Porque quando eu assumi o 7, na apresentação dos jogadores, da comissão técnica, eu falei que nós íamos, naquele campeonato, não falei que ia ser campeão, mas falei que a gente ia ter uma das vagas para a Série D. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.